Olá pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Café com Leitura, finalizando o nosso livro de finanças. Gente, vendedor precisa estudar finanças, empresário precisa estudar finanças, agente PJ precisa estudar finanças? Sim, precisamos, certo? Como é que tá o áudio, produção? Tá tudo bom? Tá? Então tá bom. Ótimo, então vamos lá. Capítulo 20, finalmente, né, pessoal? Capítulo 20, nós vamos chegar às conclusões do Morgan Housel. Gente, eu tô com esse livro na minha cabeça, ele tá fazendo tanto sentido, sabe, pra minha vida, porque tudo depende do momento que a gente tá, né? A gente começa a fazer analogias pro que a gente tá buscando. Então, por isso que eu gosto de ler temas diferentes. Quando eu leio temas diferentes, eu acredito que traz pra mim, assim, uma conscientização e me faz pensar sobre várias esferas da minha vida. Então eu não fico lendo, por exemplo, só venda, só desempenho profissional, pessoal. Eu leio áreas que são importantes num todo. E aí isso vai se aplicando ao longo da nossa carreira, ao longo do que nós estamos conquistando, certo? Então vamos lá. Nesse capítulo, pessoal, o Morgan ele traz o título como Confissões. Aqui ele vai falar sobre como ele gerencia o próprio capital. O que o Morgan tem feito para gerenciar o seu próprio dinheiro conforme a vida dele foi passando. Só que antes disso, ele traz aqui algumas analogias que eu achei muito interessante. Então, ele pega, por exemplo, o cenário de um bilionário, né, que é o Andy Gottman. E ele fala assim, esse bilionário, certa vez, né, ele fundou uma consultoria importante, né, que é a First Manhattan, e ele costumava fazer uma pergunta. E o Morgan aderiu isso para a metodologia dele e para contextualizar o que ele vai trazer nesse capítulo. Então, o Andy, ele costuma fazer uma pergunta assim no processo seletivo dele. Quais são as ações que você investe e por quê? Quando você está contratando, é importante você saber o que a outra pessoa pensa e como pensa com relação à área das finanças. Diz muito sobre a pessoa, o comportamento que ela tem, o fato dela investir ou não. Principalmente para um fundo aqui, né? Para um setor de consultoria. Mas vamos fazer uma analogia para o nosso dia a dia? É importante o quanto que as pessoas estão se preparando para isso. Quando você faz esse tipo de pergunta, que resposta você acha que viria? Escreve aqui para mim nos comentários. Você acha que você consegue descobrir a mentalidade da pessoa que você está contratando? Sim ou não, pessoal? Você consegue entender se ela está antenada ou não? Se ela é uma pessoa mais controlada ou não? Se ela é uma pessoa que ela pensa apenas no dinheiro ou não? Quais são os valores dela? Com uma simples pergunta dessa, a gente começa a entender quais são os valores. Não é uma pergunta comum. E veja bem, ele não pergunta quais são as ações, né? Quais são as ações que estão em alta, em baixa, mas ele pergunta quais você tem e por quê. Então não quer dizer, o mercado está respondendo bem, como que está o mercado hoje? Não é uma pergunta, pessoal, de situação. Ele não está querendo uma notícia. Ele está querendo a crença dessa pessoa. E todas as vezes que a gente faz uma pergunta voltada para a crença, voltado para o entendimento, você começa a fisgar o que é valor para essas pessoas. Tá fazendo sentido? O que vocês acham? Se tá fazendo sentido, já manda um joinha aqui nos comentários para mim, tá bom? E aí, pessoal, o que ele fala? Muitos administradores de fundos, né, fundos mútuos nos Estados Unidos, por mais difícil que pareça nós entendermos isso e acreditarmos, a maioria deles não investem nos fundos que administram. Você vai falar assim, nossa, mas isso não é uma hipocrisia? Isso não é uma coisa assim diferente? Sim, porém é mais comum do que nós imaginamos.
E aí o Morgan, ele aprofunda um pouquinho mais nesse capítulo. Ele traz exemplos aqui dos médicos, os médicos comparados a consultores financeiros. Então ele fala assim, ó, o Ken Murray, autor do livro Como os Médicos Morrem, ele faz uma analogia diante daquilo que ele recomenda para o cliente, para o paciente dele, e o que de fato eles fazem para a vida deles. Então ele fala assim, ó, vamos supor que tem uma pessoa morrendo de câncer, e aí ele vai buscar ajuda com o médico. O médico, ele é um especialista, e o médico, ele vai proporcionar o melhor tratamento possível. E ele vai dar alternativas para essa pessoa. Qual a responsabilidade desse profissional? Dar diversas alternativas para ele, todas que ele puder. Mas de quem é o poder de escolha? É do próprio paciente. Como profissional, você dá todas as escolhas que você puder, mas a responsabilidade de tomar essa escolha é do próprio paciente. E essa história vai aprofundar um pouquinho mais. Mas vamos dar uma pausa aqui e fazer uma analogia. Quando você vai vender para o seu cliente, você como profissional dá as escolhas para ele e deixa ele escolher? Deixa ele criar essa autorresponsabilidade? Ou você induz a venda? Porque isso, pessoal, é algo ruim. Quando você induz, você pode ser responsabilizado por aquele resultado. Você, como profissional, deve dar alternativas. E se ele pedir a sua opinião, ok. Mas por que é importante a gente entender isso? Vamos supor que o cliente, ele é fã de produto biológico. E aí você vai lá e faz toda uma recomendação e algum dos produtos que você fez é um produto químico que você sabe que não vai corroborar com todo aquele sistema. Você acha que é legal você omitir esse tipo de informação ou não deixar isso claro? Não é legal. Então é por isso que a alternativa deve ser de acordo com o que é importante para o cliente, porém a escolha tem que ser dele. Olha, cliente, esse produto ele não é biológico, mas se você quiser utilizar ele, saiba que tem essa consequência. E aí você transfere o poder da autorresponsabilidade. Quando você faz isso, você se mostra extremamente profissional e capacitado para estar onde você está. E você transfere para ele uma autoridade com relação àquilo que você está levando. Então, olha, como especialista, eu vou te sugerir alguns caminhos. Posso dar minha opinião falando qual eu acho que é melhor? Se ele te perguntar, sim, você pode fazer isso. Porém, a sua responsabilidade é levar mais de uma alternativa. Então, o livro, olha como é interessante, pessoal. Ele fez uma analogia com medicina e eu fiz uma analogia com o meu dia a dia, com as minhas negociações. Como vocês sabem aqui, eu negocio muito fertilizante, coisas pro agro. Então, o que eu negocio atualmente? Eu vou lá, entendo a necessidade e passo a alternativa para esse cliente. Olha, isso daqui vai combinar com isso. Isso daqui não combina tanto, mas também resolve. Então, o que você quer? Qual é o caminho que você quer seguir? Qual é o objetivo que você tem, que você quer alcançar? Se ele não tiver alinhado com o mesmo objetivo que você preza, o mesmo objetivo que você está levando, não adianta se oferecer para ele uma alternativa que não é coerente com isso. Tá fazendo sentido? Deu para entender? Ficou claro até aqui? Se ficou, manda um joinha aqui para eu saber se vocês estão no mesmo raciocínio que eu estou, tá bom? E aí, o que ele fala? Então, os médicos, eles dão vários tipos de tratamento para os pacientes que estão terminais, né? E o próprio paciente vai escolher o que ele vai fazer. Porém, esse livro que o Ken Murray escreveu, ele falou assim, olha, a maioria dos médicos não segue à risca o tratamento de câncer que eles recomendam. Ah, mas por que isso acontece? Porque cada um pensa de uma forma diferente. Então, vamos lá, o médico ele passa um tratamento que ele sabe que é extremamente agressivo, difícil, complicado para o paciente. E tem paciente que quer lutar. Mas a maioria dos médicos, quando identificados, no caso aqui do livro com câncer, eles optam por sistemas de tratamento mais paliativos, mais naturais, possíveis. Eles não querem passar pelo sofrimento. Talvez seja porque eles conhecem, talvez seja porque eles sabem o quanto de dor representa. Mas o que ele está querendo fechar essa analogia? Muitas vezes o que nós recomendamos para os nossos pacientes ou clientes, talvez pode não ser o que eu utilizo para mim. Por quê? Porque eu penso diferente.
Então, o entendimento do perfil do meu cliente, ele é mais importante do que parece. Eu preciso entender o outro lado para poder recomendar. E como profissional, dá várias opções. Mas não quer dizer que a sua tomada de decisão, ela vai ser igual à minha. Porque cada um de nós temos crenças e acreditamos em coisas que são diferentes, com objetivos diferentes. Então, o trabalho do profissional, veja bem, não é induzir o que eu acho. Não. É dar alternativas e ver o que é melhor para ele de acordo com o objetivo central que ele tem. Faz sentido? Se tá fazendo sentido, manda um joinha para eu saber que vocês estão no mesmo raciocínio, tá? E aí o que ele fala? Por que trazer essa analogia da medicina, essa analogia de vendas? Porque em finanças, pessoal, é a mesma coisa. Não adianta você achar que você vai pegar um livro de finanças, que você vai ler tudo que ele faz aqui e que você vai colocar na sua vida, você vai copiar. Não funciona assim. Aqui ele tá falando que funciona para ele. Então, com base no que funciona para ele, é preciso que você leia, entenda, né? No caso aqui, escute quais são as alternativas que ele está sugerindo que ele faz e você aplique e veja se faz sentido isso para sua vida. Faz sentido isso para minha vida? Faz sentido isso que ele faz? Eu consigo viver nesse mesmo formato? Porque, de novo, cada solução funciona de acordo com o que você quer, com o que você acredita, certo? E aí, o que ele fala? Existe uma diferença muito grande entre o que a pessoa sugere e o que a pessoa sugere para você, o que a pessoa faz para ela. E isso não quer dizer que é hipocrisia, não. Quer dizer que o outro lado se preocupa com o que é importante para você. Então, bons profissionais fazem isso de fato, se preocupa com o que é importante para o outro lado. E é claro que, pessoal, princípios básicos precisam ser respeitados. Quais são esses princípios básicos? A questão da ética, a questão do que é certo, a questão do que funciona. Isso é princípio básico, isso é inegociável. Não tem a opção de você recomendar algo que você sabe como profissional que não funciona, não é isso. Mas dentre as alternativas que funcionam, o que você recomenda e essa recomendação tem um link com o perfil do seu cliente? Se tiver, você está sendo um profissional de excelência, tá? Ok? E aí, o que ele fala aqui, Ele começa a falar da vida de investimentos dele. Então, o que funcionou para ele? Primeira coisa, ele queria ter um objetivo, ele tinha um objetivo dele muito claro. Qual que era o objetivo do Morgan com a esposa? Porque aí, pessoal, é sempre feito em conjunto. Na casa, sempre que vocês falam de finanças, as decisões vão ser tomadas juntos. Então, é muito importante isso. Vamos ter um alinhamento da expectativa? Qual é o nosso objetivo central? O nosso objetivo central, de acordo com o Morgan aqui, é a independência financeira dele, certo? Deixa eu ver, tem uma dúvida aqui. Quando você fala do perfil, pode dar um exemplo? Posso. Existem alguns perfis comportamentais, né? Mas, nesse caso aqui do livro, nós estamos falando de perfis de investimento. Então, vamos lá. É um perfil mais conservador? É um perfil mais arrojado? Um perfil que toma mais risco? Você vai dormir se você tomar essa decisão? Você quer enriquecer no longo prazo ou no curto prazo? Você está disposto a dar um all-in para conquistar a maior rentabilidade ou para você é importante nunca perder o seu capital? Essas são as principais perguntas que você tem que fazer para descobrir se você é um perfil mais conservador ou se você é um perfil mais arrojado, tá bom? Principalmente no quesito de investimento, que é o que a gente está falando aqui. E aí depois, numa outra conversa, a gente fala de perfis comportamentais, que aí é mais voltado também para interpretação da venda. E aí tem a ver mais com o comportamento humano, tá bom? Mas aí, pessoal, o que o Morgan fala aqui, O objetivo financeiro dele com a esposa era alcançar a sua independência financeira. E para isso, ele abriu mão de algumas coisas. Então, nas últimas semanas, o que eu tenho percebido? Não tem como você abraçar projetos, você abraçar novas ideias, se você não estiver aberto a abrir mão de algumas coisas. Não tem como você abraçar tudo. Então, você tem que fazer uma matriz de escolha. O que eu quero para mim neste momento e o que eu estou disposto a abrir mão diante daquilo que eu quero.
Esse foi um aprendizado meu recente, pessoal, que eu tô assim chocada, porque o quanto que isso faz sentido. Muitas vezes nós queremos tudo e não queremos abrir mão de nada. E a questão isso não é possível. Aqui em finanças, o que o Morgan fez? Ele falou assim, quero muito a independência financeira. Você quer também, esposa? A esposa dele, sim, também quero. Então, nós passaremos os próximos 10 anos da nossa vida economizando. Os próximos 10 anos da nossa vida retendo recurso. Gente, tem noção do preço que é isso? A gente vai ganhar mais, mas eu vou economizar o máximo possível. A gente vai reduzir o nosso custo de vida pela metade do que a gente tem condição exata de ter. Não vamos investir numa casa agora, não vamos aumentar o nosso padrão de vida para alcançarmos o nosso objetivo central. E aí a pergunta é, isso faz sentido para você? Isso faz sentido para a sua vida? É algo que você tem que pensar aí desse lado. Por quê? Você vai ter que abrir mão de muitas coisas. As pessoas vão estar viajando e você não. As pessoas vão estar aumentando de casa e você não. Mas o seu objetivo é seguir o que as pessoas estão fazendo ou conquistar aquilo que de fato é importante para você. Existe uma frase que eu gosto muito que é assim: essa decisão, ela te afasta ou ela te aproxima do seu objetivo central? Todas as vezes que eu vou tomar uma decisão, eu me faço essa pergunta. Essa decisão, ela me afasta ou ela me aproxima do meu objetivo central? Ter essa clareza, pessoal, executar essa clareza, porque não é fácil, tá? Mas é possível. Você treinar a execução da clareza são em todas as decisões do dia. Isso me aproxima ou me afasta? Isso me aproxima ou me afasta? Qual é o objetivo dessa decisão? Qual é o objetivo dessa reunião? Qual é o objetivo dessa alçada de negócio que eu estou entrando? Isso é muito importante. Então, todas as vezes que nós formos desenhar, como o Morgan desenhou aqui para ele, um processo de venda, um processo de vida financeira, de independência financeira, o que eu escolho abrir mão? Tá? Por isso que ele deixa muito claro aqui no início do capítulo que tem que ver se faz sentido para você. Tá? Se não fizer sentido, tem que usar outras estratégias. Não abro mão de ter uma casa maior, não abro mão de ter um carro melhor. Então você vai ter que criar outras estratégias e saber que o risco vai morar do outro lado. Às vezes eu quero mais, mas eu posso perder, ou eu posso arriscar, ou eu vou ficar às vezes com dúvida. Então tudo isso tem que ser analisado, tá bom? Então, pessoal, esse é o resumo da live de hoje. O resumo dos primeiros passos do Morgan. Amanhã nós vamos avançar para outros estágios desse aprofundamento que ele está fazendo aqui com relação às finanças, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você está assistindo esse conteúdo depois, deixa aqui o seu comentário, a sua dúvida, que eu vou responder no direct para você, tá bom? Um beijo grande, uma excelente quarta-feira para vocês. O melhor dia das nossas vidas está começando, que é o hoje e o agora. E amanhã nós teremos mais live para finalizar ainda o nosso livro de psicologia financeira, tá bom? Vou fazer uma pose aqui para ficar de capa. E tchau, pessoal. Até amanhã.